Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Shelar. Os espiões falam Lashon Hará sobre Eretz Israel. No 8º dia de Av, 2449, depois de 40 dias de viagem, os espiões retornaram para Bnei Israel. Em vez de dar o relato somente a Moshe e a Aharon, eles se dirigiram ao povo inteiro. Todos os ouviram falando mal sobre Eretz Israel. Nós viemos da terra para a qual você, Moshe, nos enviou. Os espiões começaram. Você queria que descobríssemos se ela era fértil ou não? É verdade que ali jorra leite e mel. Os espiões pensaram, vamos primeiro fazer uma declaração verdadeira que a terra é frutífera. Desta forma as pessoas acreditarão em tudo que dissermos depois, mesmo que seja mentira. Os espiões apontaram para as frutas que eles trouxeram. Olhem para estas frutas. Elas não são gigantes? Uma terra que dá frutas tão grandes não é para pessoas comuns. Somente gigantes conseguem sobreviver ali. Moshe, você também nos pediu para descobrir quão fortes são as pessoas e as cidades. Continuaram os espiões. É impossível que conquistemos esta terra, porque o povo de lá é muito forte. Você nos disse que se as pessoas vivessem em cidades muradas, isto era um sinal de sua fraqueza. Mas não é verdade. Mesmo as pessoas que vivem em cidades fortificadas são muito fortes. Existem até gigantes entre elas. Não há nenhuma direção pela qual podemos atacar. Não podemos atacar pelo sul, pois é lá que vive Amaleque. A oeste estão os Canaanima, uma tribo muito forte, e se quisermos entrar pelo norte, encontraremos os Emorima, que são tão altos quanto um cedro e tão fortes quanto todas as outras 6 nações juntas. Quando Bnei Israel ouviram o que os espiões disseram, um grande tumulto se formou. As pessoas ficaram aterrorizadas ao saber sobre os poderosos inimigos que teriam que enfrentar. Moshe tentou acalmar o povo agitado. Não tenham medo das nações de Canaã. Ele disse, Hashem lutará por vocês. Por que vocês não acreditam em Hashem? É claro que Moshe estava certo, mas as pessoas estavam tão agitadas que nem lhe deram ouvidos. De fato, quando Bnei Israel conquistaram a terra depois da morte de Moshe, Hashem lutou por eles. Ele realizou milagres. Vamos conhecer um destes milagres nesta próxima história. Uma história do livro de Yehoshua, a queda de Jericó. O discípulo de Moshe, Yehoshua, liderou a conquista de Eretz Israel. A primeira cidade que Bnei Israel capturaram foi Jericó. Bnei Israel pensaram, como poderemos conquistar esta cidade tão poderosa, que é cercada por muralhas tão fortes? Mas Hashem disse a Yehoshua, não tenha medo, Jericó já está em suas mãos, apenas confie em mim e no que eu ordenar. Seus soldados marcharão ao redor de Jericó por 7 dias. O grupo dianteiro, Shevet Reuven, Shevet Gad e metade da tribo Minash, irão primeiro. Atrás deles seguirão 7 Koanim, tocando shofarot, chifres. Eles serão seguidos por outros Koanim, carregando o Arão de Hashem, como um sinal de que a Shekhinah está lutando por vocês. Finalmente, na retaguarda, Shevet Dan marchará no final do exército. Vocês devem permanecer em silêncio, exceto pelo som do shofar tocado pelos Koanim, cada vez que vocês rodearem a cidade. No primeiro dia da semana, marche em torno da cidade de Jericó uma vez. No segundo dia, rodeiem-na mais uma vez. Façam isso por 6 dias. No 7º dia, marchem em torno dela por 7 vezes. Esta era uma maneira estranha de conquistar uma cidade. Bnei Israel foram instruídos a não fazer nada, a não ser marchar ao redor da cidade, enquanto os shofarot eram tocados. Ao ouvir os shofarot, eles fariam techuvá. Eles entenderiam que Hashem é o Todo-Poderoso e eles confiariam nele para lutar por eles. Bnei Israel seguiram as instruções de Hashem em silêncio. Eles rodearam Jericó uma vez a cada dia e 7 vezes no 7º dia, enquanto os Koanim tocavam os shofarot. Finalmente, Yehoshua ordenou ao povo, agora gritem. Um imenso grito ecoou dos Bnei Israel. Então o milagre aconteceu.
A muralha de Jericó desmoronou no chão. Bnei Israel entraram em Jericó, eles conquistaram a cidade sem nenhum esforço. Nós vemos que Hashem realmente lutou por Bnei Israel. Os espiões na época de Moshe pecaram ao afirmar que as cidades em Eretz Israel eram inconquistáveis. Eles não confiaram em Hashem. Caleb contradiz os espiões. Enquanto os espiões davam seu relato perverso a Bnei Israel, Caleb elaborou seu próprio plano para acalmar o povo em pânico. Assim que os espiões terminaram, ele subiu em um banco e falou: Quietos todos vocês! Esta não foi a única coisa que Moshe fez para nós? Silêncio! As pessoas gritaram. Eis aqui um dos 12 espiões que quer nos contar algo mais sobre o que ele viu em Eretz Israel. Deixem-no falar. Mesmo os outros espiões pediram silêncio. Eles não sabiam que Caleb realmente se opunha a eles. Ele havia sido cuidadoso em esconder seus verdadeiros sentimentos. Quando todos podiam vê-lo, Caleb anunciou: Vocês sabem o que Moshe fez para nós? Ele abriu Yansuf. Ele fez com que caísse mã do céu. Mesmo que ele nos ordenasse: construa uma escada e sigam-me até o céu, nós obedeceríamos, porque saberíamos que teríamos sucesso. Vamos nos preparar para conquistar a terra, com certeza nós derrotaremos estas nações. Moshe advertiu o povo: Vocês ouviram o que Caleb disse e Yehoshua concorda com ele também. Não deem ouvidos a Lashon Hará dos outros espiões, mas o povo não mudou de ideia. São 10 contra 2, eles disseram a Moshe. Nós acreditamos nos 10 espiões. Além disso, Yehoshua e Caleb não negaram que as cidades são fortificadas e que eles encontraram gigantes. Quando os 10 espiões terminaram seu relato, eles se afastaram de Moshe e Aharon, mas continuaram a falar Lashon Hará para o povo. A terra destrói as pessoas que moram nela, eles afirmaram. Nós sabemos disto porque por onde passávamos víamos gente morrendo. De fato, Hashem causou uma praga por onde os espiões passavam para distrair a atenção dos Cananim, mas os espiões distorceram a verdade. Vocês não podem imaginar quão altos são os habitantes naquele país. Os espiões continuaram. Nós também vimos Nefilim, gigantes lá. Os Nefilim eram descendentes dos gigantes que sobreviveram ao Mabu. Eles eram chamados de Nefilim porque qualquer pessoa que ficasse cara a cara com eles caía de tanto medo. Nós somos pequenos como gafanhotos quando comparados àqueles gigantes. Os espiões falaram. Certa vez, todos nós coubemos em uma casca de romã atirada por um deles. Nos sentimos como um bando de gafanhotos. O povo chora. A noite em que os espiões deram seu relato era a noite de 9 de Av. Houve lamentos e choro em todas as tendas de Bnei Israel. Até mesmo os Equinim do Sanhedrin se juntaram às lamúrias e reclamações. Por que Moshe e Aharon nos tiraram do Egito? Os judeus reclamavam. Era melhor que tivéssemos morrido. Porque Hashem quer nos levar para esta terra. Seremos mortos pela espada dos inimigos e nossas esposas e filhos serão capturados. Seria melhor que voltássemos para o Egito. O Midrash explica. Hashem decreta que o 9 de Av será um dia de luto. Hashem disse, em 9 de Av, Bnei Israel choraram sem motivo, portanto este sempre será um dia de luto. Hashem decidiu que 5 eventos trágicos aconteceriam em 9 de Av. Tisha B'Av. Primeiro, os homens entre 20 e 60 anos da geração de Moshe não entrariam em Eretz Israel. A cada ano, no 9º dia de Av, muitos deles morreriam no deserto. Segundo, o primeiro Beit HaMikdash seria destruído. Terceiro, o segundo Beit HaMikdash seria destruído. Quarto, a cidade judaica de Betar, que era fortificada e muito bem protegida, seria conquistada pelos romanos. 3 anos depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. Quinto, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, os inimigos destruiriam por completo a cidade de Jerusalém. Eles demoliriam todas as casas e arranhariam o local onde antes elas existiram. Moshe rezou por Bnei Israel.
Quando o povo começou a reclamar sobre a terra, Moshe e Aharon caíram sobre suas faces em desespero. Eles sabiam que Hashem puniria o povo por se rebelar contra ele. Yehoshua e Caleb rasgaram suas roupas em sinal de luto, gritando: Eretz Israel é muito, muito boa. Se Hashem quiser, ele pode nos levar para lá. Não se rebelem contra Hashem. Vocês não precisam ter medo do povo da terra. Hashem não o protegerá. Ao ouvir isso, o povo começou a atirar pedras em Yehoshua e Caleb. Vocês querem nos levar para a terra para sermos mortos pelos inimigos, o povo gritou. A nuvem de Hashem apareceu sobre o Mishkan na frente de todos, Bnei Israel. Hashem disse a Moshe: Por quanto tempo mais Bnei Israel não acreditarão em mim? Mesmo que eu faça tantos sinais e milagres para eles? Eles tinham que ter emuná, que eu cumprirei minha promessa de dar-lhes Eretz Israel. Portanto, eu destruirei todo Bnei Israel com uma praga. E se você, Moshe, me perguntar, o Senhor não prometeu a nossos patriarcas que seus filhos se multiplicariam e seriam uma grande nação? Então eu responderei, eu farei de você, Moshe, uma grande nação. Você é um dos descendentes dos patriarcas e eu posso cumprir minha promessa através de você. Moshe, o líder fiel, rezou para salvar Bnei Israel da destruição. Hashem, ele argumentou, se o Senhor destruir Bnei Israel, as nações do mundo dirão, Hashem pôde vencer o faraó e os egípcios, mas os deuses de Canaã são mais fortes do que ele. É por isso que ele não trouxe Bnei Israel para Eretz Israel, mas ao invés disso matou a todos no deserto. Por favor, Hashem, tenha piedade. O Senhor me disse que é paciente até mesmo com os Rechaim e que espera antes de puni-los. Moshe evocou os 13 atributos de misericórdia de Hashem, que Hashem lhe ensinara. Ele implorou a Hashem para que perdoasse Bnei Israel. Hashem respondeu, eu aceitei sua tefilá, e não destruirei todo Bnei Israel de uma vez só. No entanto, os homens desta geração não tiveram emuná em mim. Eles não merecem entrar em Eretz Israel. Eles ficaram no deserto por 40 anos. 1 ano de punição por cada dia que os espiões passaram em Eretz Israel. Durante estes 40 anos, todos os homens que atingirem a idade de 60 anos morrerão. Como eles morrerão ao longo de tantos anos, as outras nações não poderão dizer que eu matei os judeus por não conseguir trazê-los para Eretz Israel. Em seu lugar, eu trarei a próxima geração para Eretz Israel. Caleb e Yehoshua, que foram leais a mim, também terão permissão de entrar na terra. O decreto de Hashem também não incluiu os homens do Shevet de Levi, que eram de Sadiquim. Toda a tribo de Levi entrou em Eretz Israel. Hashem concluiu, os 10 espiões que fizeram Bnei Israel se revoltar contra mim morrerão imediatamente. Os 10 espiões tiveram uma morte horrível. Porque eles pecaram com suas línguas, Hashem as alongou até que chegasse aos seus umbigos. Vermes saíram de suas línguas, entraram em suas barrigas pelo umbigo e os fizeram morrer. O Midrash nos conta, por que os espiões mereceram um castigo tão severo? As pessoas deveriam aprender com a experiência, mas às vezes isso não acontece, porque Hashem puniu os espiões de forma tão severa depois que eles falaram Lashon Hará. Hashem disse, os espiões não podem usar a desculpa de que eles não sabiam sobre a seriedade do Lashon Hará. Todos eles sabiam da punição de Miriam, ainda assim se recusaram a aprender esta lição. Eles falaram Lashon Hará sobre mim e sobre Eretz Israel, portanto mereceram esta punição severa. Bnei Israel também foram punidos por aceitar o Lashon Hará dos espiões. Quando eles pecaram várias vezes antes no deserto, Hashem sempre os perdoou. Somente quando foram culpados de Lashon Hará, Hashem decretou que eles não teriam permissão de entrar em Eretz Israel. Isso mostra quão sério é Lashon Hará. Um grupo de judeus vai à guerra sem permissão. Quando Bnei Israel ouviram as palavras de Hashem, eles entenderam que haviam pecado. Eles deviam ter discordado dos espiões e continuado a acreditar firmemente em Hashem. Alguns deles falaram, nós pecamos em não acreditar em Hashem, vamos fazer techuvá agindo de uma maneira diferente.
Escalaremos a montanha na fronteira de Eretz Israel e atacaremos as nações que vivem ali. Não façam isso, disse Moshe. Hashem já decidiu que os homens desta geração morrerão no deserto e não conquistarão Eretz Israel, portanto Hashem não estará com vocês na batalha. Vocês serão mortos pelos inimigos. Mas eles não escutaram Moshe. Nós subiremos na montanha e começaremos a lutar agora. Os judeus insistiram. Isto mostrará o quanto nos arrependemos de ter dito que seria melhor que voltássemos para o Egito. É claro que eles estavam errados. Um judeu só pode ir à guerra com a permissão de Hashem. Assim que eles atingiram a montanha, os Amalequim, os Cananim, que viviam ali, vieram em sua direção. Eles atacaram os judeus e começaram a matá-los. Mas Hashem realizou um milagre. Todo soldado inimigo que matava um judeu morria imediatamente, tal como acontece com uma abelha depois de picar alguém. Os inimigos não pararam de matar os judeus ao ver isto. Eles continuaram a lutar. Isto foi porque Hashem estava punindo os judeus por seus pecados. Hashem ensina a Moshe a lei de separar a halá. Mas vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.